Quantos podem dar uma glória a Deus pelo nosso time de louvor? Amém? Gente, que alegria estar aqui, trazendo mais uma vez a mensagem do que Deus tem colocado em nossos corações, amém? Hoje é um dia muito especial porque você veio não ter encontro com uma igreja, muito menos um encontro para ouvir um pastor, mas você veio ter um encontro com o próprio Deus. Eu tenho certeza que hoje o Espírito de Deus vai falar com você, vai falar sobre o tempo que você está passando, vai falar diretamente ao seu coração. Eu costumo dizer que, apesar da palavra parecer genérica, no sentido de que ela é para todos, enquanto você está ouvindo a mensagem, o próprio Espírito de Deus se encarrega de falar com você nos mínimos detalhes. Tem um meme muito engraçado que eu vi essa semana no Instagram e fala do pastor, o que o pastor faz durante a semana, e aparece o pastor sempre ouvindo a conversa de alguém. A gente não faz isso não, tá? Mas o Espírito Santo faz. Ele está com você a todo momento. Ele conhece o seu coração, Ele sabe os motivos pelo qual você tem chorado à noite, Ele sabe exatamente a oração que você fez na hora do louvor, Ele sabe a resposta que você precisa, porque Ele sonda e conhece o seu coração. Amém? Aos que nos visitam pela primeira vez, quero dizer que é uma grande alegria ter você aqui. Eu vi que tem bastante visitante hoje e o frio às vezes afasta os crentes, né? Mas você que está nos assistindo aí em casa, eu espero que Deus fale com você também. Espero que você tenha a mesma experiência de quem está aqui, mas um pouquinho mais aquecido talvez. Mas domingo que vem se esforce, venha. Tão importante quanto você ouvir a palavra de Deus é você ter comunhão com os irmãos. Existem coisas que elas vêm através da palavra, mas existem experiências de maturidade cristã que só é possível viver através da comunidade. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, nós vamos ler Mateus 6, do 25 até o 34. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, nem o que vocês vão comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, e nem o que você vai vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, e muito menos armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu vou repetir. Olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam e elas não colhem. Não tem vocês. Não tem você, não tem eu, muito mais valor para Deus do que elas. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer por esse culto. E eu quero nesse primeiro momento, Pai, momento de palavra, momento de mensagem, pedir que o Teu Espírito Santo esteja aqui com a gente, Deus. Eu quero te pedir de que cada palavra que sai aqui da minha boca nesse momento seja o Teu Espírito falando aos corações. Seja de fato não a mensagem que o pastor Lucas preparou, mas que seja realmente uma experiência de transformação. Nós te entregamos esse momento de palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando você se torna pastor, você começa a lidar com muitas pessoas.
E eu acho que nós estamos na geração mais ansiosa da história. Segundo a OMS, milhões de pessoas sofrem hoje com transtornos relacionados à ansiedade. E o Brasil, ele está no topo desse índice. No Brasil nós temos uma população, em grande parte, ansiosa. Aí parece um contrassenso, não é verdade? Nós estamos na geração que mais tem acesso à informação. Nós temos a geração da história do mundo que mais tem tecnologia e acesso a recurso. Você vê que de 2010 para cá, depois do uso do celular, do smartphone, o acesso da informação é muito rápida. Hoje eu estava vendo um Reels no Instagram e mostrou uma coisa que muitos aqui nem vão saber o que é a coletânea de Barça. E quando eu vi aquela coletânea de Barça vermelha, meio vinho assim, né? Na hora veio o cheiro. Sabe, daquelas páginas meio plastificadas assim. E eu pensei, meu filho nem sabe o que é isso, Barça. E talvez os meus netos não saibam nem o que é um livro. Antes, para a gente acessar uma informação, você ia por ordem alfabética ou ordem de assunto na Barça. Você pegava a Barça, abria na página que você tinha que fazer a pesquisa. Tinha que ser folha de papel ao maço, não é? Tinha que botar o dedão para fazer o parágrafo. E você fazia a sua tarefa de casa. Mas era uma geração menos ansiosa do que a nossa. Como que pode a gente ter tanto acesso à informação? Como pode a gente ter tantos caminhos para pedir ajudas e mesmo assim nos conformar em não conseguir dormir, em viver preocupado, emagrecer 5, 10 quilos pela ansiedade, não conseguir ter qualidade na vida? A grande verdade é que as pessoas estão sobrecarregadas. A grande verdade é que as pessoas, elas não conseguem mais desligar. Elas não conseguem mais se desligar das preocupações da vida. As pessoas vivem hoje pensando no amanhã e elas não conseguem viver o hoje. E esse problema aqui é muito mais profundo do que apenas preocupação. Porque se você não sabe, a ansiedade não é apenas medo. Às vezes a ansiedade é controle. E esse é o tema da mensagem hoje. Está na hora de perder o controle. Mas não perder o controle com bebidas, mas não perder o controle com drogas, perder o controle no sentido de entregar o centro da sua vida para Jesus, para quem pode resolver o seu problema, para quem de fato conhece você, para quem de fato pode estar no controle da situação, de quem de fato te conhece desde o seu nascimento, aquele que conhece como foi a sua infância, aquele que conhece os seus traumas, aquele que conhece os seus medos. Está na hora de entregar o controle de nossas vidas a Jesus. Nós queremos controlar o amanhã. E sem perceber, quando nós tentamos controlar, prever o amanhã, nós estamos fazendo um papel que Deus deveria fazer em nossas vidas. E eu quero levantar uma máxima aqui, para a gente poder partir desse ponto. A máxima é que o ego humano tem dificuldade de descansar.
Eu lembro que no ano de 2024, teve campanha eleitoral e eu tenho uma produtora de vídeo. E a gente alugou uma sala, eu contratei mais de 20 pessoas e algumas agências daqui quebraram, produtoras quebraram, as agências vieram em mim. No final a gente fez quase 800 candidatos do estado inteiro. Eu entrei num burnout, num pré-burnout, na verdade. Eu comecei a pirar. Aí a gente começa a pensar, o que é um bom negócio? O bom negócio é ganhar dinheiro ou ter paz? Aí a gente vai para a Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa semana eu estava falando com um amigo meu, ele nem é cristão. Aí eu perguntei para ele assim, o que é paz para ti? Ele me falou algo muito profundo, ele falou assim, paz para mim é escolha. A gente escolhe estar em paz. Mas a gente é tão ansioso, a gente está tanto no controle, que a gente é teimoso. Homens casados, o maior termômetro da sua vida se chama Espírito Santo de Deus. Ele te avisa aonde você deve entrar e aonde você não deve. Mas o segundo se chama esposa. Benditas esposas que dizem pra gente, não vai, a gente vai, dá ruim. E aí, aquela velha frase, eu avisei. E a gente ainda quer dar um migué, né? Não, mas isso daí eu já sabia. Cara todo quebrado, isso daí já estava previsto. A verdade é que nós temos dificuldade de descansar. Quantos não tiram férias e se sentem culpados no dia de hoje? Quantos que não conseguem passar o final de semana com a família sem pensar no trabalho da segunda-feira? Não conseguem desligar. Então é por isso que aqui em Mateus 6, Jesus não começa falando sobre a preocupação. Ele começa falando sobre confiança no Pai. Antes de falar das preocupações, ele diz, para confiar no Pai. Porque você tem que entender uma coisa, ansiedade é um problema de centralidade. O homem ansioso, geralmente, ele quer tentar controlar somente o que Deus pode controlar. A ansiedade, muitas vezes, em nossas vidas, é um peso de tentar ser o nosso próprio Deus. Aqui em Mateus 6, para você que não sabe, se chama, esse capítulo de Mateus se chama o Sermão do Monte, onde Jesus está apresentando várias séries de princípios do reino de Deus. E é interessante que Cristo não está ensinando aqui apenas comportamento. Aqui ele começa a confrontar o coração humano. Aqui ele começa a mexer com o ego humano. Aqui ele começa a perguntar, ei, por que você está ansioso? Ele começa a perguntar, como ele perguntou para Marta, por que você está tão agitada? E a mesma pergunta que Jesus fala hoje, por que você está tão ansioso? Eu te respondo, é porque você está tentando controlar o que você já deveria ter largado na mão de Deus há muito tempo. E a gente é tão teimoso, que a gente sabe que a gente tem que soltar, largar nas mãos de Deus. Eu não estou te convidando a ser irresponsável. Mas meu amigo, se esgotou as oportunidades, eu acho que está na hora de você largar nas mãos de Deus. O meu pai, vocês sabem, ele estava na UTI. Ontem eu falei isso lá no Empreende Brasil.
que inclusive, para que vocês saibam, eu não sou palestrante, eu sou pregador da palavra de Deus. Eu nunca vou ser um palestrante, eu sempre vou pregar a palavra de Deus. Ontem lá no Empreende Brasil, na hora que eu peguei o microfone, eu falei do vazio existencial na vida das pessoas e falei com todas as letras e palavras. Somente Jesus pode preencher esse vazio. E orei pelas pessoas. Aí eu estava contando ontem que o Jean estava falando sobre o tempo. Eu estava falando na pregação lá, no painel que a gente estava fazendo. Eu comecei a falar que esse começo de ano para mim foi muito corrido, surgiram muitas oportunidades e eu me agarrei em muitas oportunidades. E eu fiquei sem tempo para muitas coisas que eu deveria ter feito e não fiz. E quando meu pai fica doente, eu estava comprometido com uma meta alta financeira. E o meu irmão, ele ficou muito mais com meu pai do que eu fiquei. Eu não sabia da gravidade. Até o dia que a gente chega lá no hospital, ele entra na sala de cirurgia, o bispo Sérgio olha para mim e fala assim, cara, desesperado ele fala, né? Chorando. O médico falou que teu pai tem só 20% de chance de sair dali. Aí você começa a refletir. O que adianta ganhar o mundo inteiro? E eu falei para Deus, trocaria tudo isso para ter meu pai vivo. Aí o meu pai passa pela cirurgia e fica bem. Aí, pode aplaudir o nome de Jesus. Aí, depois do médico quase nos matar do coração, porque ele falava que foi difícil, que não sei quem, não falava se estava vivo ou morto, eu seguro ele pelo braço e falo, meu pai está vivo ou morto? Teu pai está vivo, está bem, vai passar aqui daqui a pouco e vai para o quarto, vocês podem ficar com ele. Eu falei, eu vou ficar com ele. Eu vou ficar com ele. Aí foi uma briga, bispo Sérgio, meu irmão, eu falei, eu vou ficar com ele, ponto final. E eu fiquei lá com meu pai. Aí contei para ele que o médico tinha falado, ele, meu Deus, eu não sabia disso. Ele falou assim, eu ia ter morrido, eu não ia nem saber, porque ele falou para mim que era uma coisa simples. Daí eu falei assim para ele, não, ele não falou para ti que foi uma coisa simples, Deus falou que foi uma coisa simples. E tá aí a prova. Aí eu botei a mão no braço dele assim, por trás, estava sentado aqui, ele estava naquela cama de hospital horrível, cheio de fio, cheio de coisa, branco. Botei a mão assim, eu falei assim, pai, não pode morrer agora. Tem que viver mais. Aí ele olhou para mim assim, de canto de olho, e ele falou assim, filho, descansa. Quem fecha a tampa do caixão é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. As esperanças não acabaram. Quem fecha a tampa do caixão é Jesus. Quem determina o tempo de quando vai acabar é Jesus. Quem diz quando não tem mais esperança é Jesus. E é por isso que vale a pena viver para Ele. É por isso que a gente canta, que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
Ele é dono dos seus dias. Você não tem que se preocupar com amanhã. Você não é mais importante do que os passarinhos. Para Jesus você é mais importante do que toda a criação. Jesus aqui no Sermão da Montanha, ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre necessidade, ele fala sobre as preocupações, sobre o futuro. Mas ele sabe que naturalmente o homem tem as preocupações do amanhã. Jesus está dando ênfase, porque ele sabe que nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Ele não está apenas falando da comida ou das roupas. Ele está falando para pessoas que viviam como se tudo dependesse do dinheiro. É por isso que ele aponta para os pássaros e para os lírios do campo. Em outras palavras, ele está querendo dizer: ei, toda a criação descansa naturalmente na provisão de Deus. Deixa um terreno, um ano sem capinar. A natureza faz a função. As plantas crescem. Sabe quem cresce? Quem descansa. Quem deixa Deus operar. Isso não significa inatividade. Isso significa estar em paz. Diga: descanso em Deus não é inatividade. É confiar na direção dEle. Não estou dizendo para amanhã você acordar, dar um migué no seu patrão e dizer: estou descansando em Deus. Isso não é descansar em Deus, isso daí é ser malandro. Para ficar bem claro, o pastor não está te dando uma direção para você ser malandro. Está dizendo para você trabalhar mais que todos. Como Paulo disse: eu trabalhei mais do que todos, a graça de Deus em mim. Para que a graça de Deus não fosse vã em sua vida. Trabalhe muito, mas trabalhe em paz. A palavra de Deus diz que a paz é o nosso justo juiz. Então, como que eu decido as coisas? Paz. Tem paz para fazer? Tenho. Faz. Não estou me sentindo em paz. Não faz. Espera mais um pouco. Mas pastor, se eu não assinar amanhã vai cancelar. Não faz. Mas pastor, se eu não me posicionar agora não vai dar certo. Que não dê certo. É melhor viver em paz. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Tudo que você entrou e acrescentou dores foi teimosia. Relacionamentos que você entrou na teimosia causou dores. Coisas que você insistiu na teimosia causou dores. Empresa que você abriu na teimosia causou dores. Deus te deixava inquieto, sua mulher te deixava inquieto, você foi mesmo assim, seu marido falava para você não fazer, você foi mesmo assim e acrescentou dores. Eu quero repetir, o nosso justo juiz se chama paz. E parafraseando meu amigo, paz é uma escolha, escolha estar em paz. Veja, a ansiedade muitas vezes nasce de uma tentativa desesperada de controle. E esse período que eu passei de cirurgia no joelho, que eu estava doido para vir aqui pregar e fazer as coisas e andar, já não aguentava mais. 15 dias deitado no sofá parecia 5 meses para mim, eu não aguentava mais. Eu queria levantar, eu queria correr, eu quero jogar bola, eu quero fazer minhas coisas, quero ir para a academia, quero incomodar os outros. Só posso incomodar pelo telefone daí. Mas me ensinou muita coisa. Me ensinou a respeitar os processos da vida. Me ensinou que
a minha recuperação estava fora do meu controle. A minha recuperação estava em ter paz durante o processo. O meu joelho não vai recuperar mais rápido porque eu estou ansioso. Eu não vou voltar a jogar bola mais rápido porque eu estou ansioso. O meu pai não ia ficar curado ou não curado porque eu estou ansioso. A ansiedade é uma mentira que o diabo coloca em nossos corações para nos distrair. E a paz é a resposta de quem escolhe Jesus todos os dias. A paz é a resposta de quem todos os dias diz: Deus, não está mais no meu controle, está nas tuas mãos. Existem pessoas que elas vivem focadas no controle. Elas querem controlar situações, elas querem controlar pessoas, elas acham que elas conseguem controlar os resultados, elas conseguem controlar o futuro, as dores, elas conseguem controlar a maneira como elas são percebidas, mas uma coisa elas não conseguem controlar: a paz. O coração humano tem uma dificuldade muito grande, é isso que eu quero que você entenda, de confiar. E se eu atualizasse a Bíblia, eu ia colocar assim, o manezinho mais ainda. Que o manezinho é desconfiado. Parece que já vem de fábrica. Pureza, coxinha e desconfiança. Às vezes, laranjinha. Mas, veja que tudo isso é o que o pecado causou desde Adão. O que Adão tenta fazer? O que Deus fala para Adão? Faz o que quiser, só não coma da árvore do conhecimento do quê? Do bem e do mal. O que ele fez? Comeu. Adão, ele queria autonomia. Adão, ele queria decidir sozinho o que era bom, o que era mal. E a gente está aqui agora, sofrendo de ansiedade, porque a gente também está tentando controlar o que acontece e o que deixa de acontecer em nossas vidas, como se coubesse a nós essa decisão ou esse poder. Nós queremos prever tudo para não sofrer. Eu sei que existem pessoas que tentam controlar tudo porque já sofreram. O Espírito de Deus coloca aqui no meu coração algumas coisas. E existem pessoas que já foram traídas aqui nesse lugar. Traídas por cônjuges, traídas num relacionamento, traídas por parentes, e você se tornou uma pessoa desconfiada, você se tornou uma pessoa difícil de confiar. Mas o problema é que tudo isso também reflete no seu relacionamento com Deus. Você não consegue entregar para Deus. Sempre quando você tenta entregar para Deus, existe algo dentro de você que diz assim: não entrega, porque você não consegue confiar. Você não entrega porque você tem medo de se frustrar novamente. Você não entrega porque você tem medo de repetir a história dos seus pais. Você não entrega porque você acha que você consegue controlar. Mas quanto mais você controla, mais cansado você fica. Agora você chegou aqui no culto de domingo, agora você está cansado, agora você está sobrecarregado, agora você vem, você chora no louvor, não porque você está sentindo a presença de Deus, que deveria ser, né, o relacionamento com Deus, mas porque você está cansado. Ninguém sabe. As pessoas olham para você no louvor, que homem de Deus, que mulher de Deus, olha como ele chora, olha como ele se quebranta diante do louvor, diante da palavra, mas só você sabe o quanto você tem carregado esse peso sozinho. Eu te pergunto, quando você vai largar o controle? Jesus diz assim:
Vinde a mim todos vós, que estás cansado e sobrecarregado, que eu lhes darei descanso. E eu não estou querendo ser inédito, nem te falar algo novo aqui, porque você já sabe o caminho, Jesus é o caminho. Talvez seja novo isso que eu estou falando para uma pequena porcentagem. Eu não quero ser inédito, eu só quero te relembrar que o nosso descanso é em Jesus. Não é na segurança financeira, não é na proposta de emprego que vai surgir essa semana, não é em como as coisas vão se resolver, mas em quem as coisas se resolvem. No começo desse ano eu assinei um contrato que eu olhei para o Mateus e falei assim, cara, e agora? O que a gente faz para correr atrás disso? Nada dava certo do que a gente fazia. E o prazo do contrato ia chegando e a gente ria, né? Porque não tem o que fazer. Aí eu falei para ele, cara, vamos descansar em Deus. E Deus começou a levantar pessoas, levantar pessoas, levantar pessoas, levantar pessoas, levantar pessoas e levantar pessoas. Aí eu falei para o Mateus, em Cristo a conta sempre fecha. No descanso as coisas sempre fecham. Quando eu assinei essa proposta, eu fiz uma lista de 400 contatos. Estava na cama mesmo, comecei a encher o saco de todo mundo. Estava deitado no meu sofá, eu liguei para 400 pessoas. Eu recebi 398 nãos e 2 sim. E dos 2 sim, um se arrependeu e virou não. Aí eu me desesperei. Eu falei, não é tão fácil quanto eu imaginava. Eu achei que eu ia conseguir. Mas era Deus dizendo assim, sai do controle e deixa comigo. Sabe? A lição que eu tenho é a seguinte, se eu tento fazer as coisas do meu jeito, eu vou me frustrar. Se eu deixo Deus fazer do jeito dele, além de muitas conexões, além de muitas pessoas que eu conheci, além de muitas coisas, sabedoria, entendimento que foram agregadas na minha vida, pessoas que a gente ganhou para Jesus no meio do caminho, gente, vocês têm noção de que no meio do processo, eu fui numa empresa para dar uma palestra. Quando eu estava subindo a escada, Deus falou assim, eu não te chamei para ser palestrante, eu te chamei para ser pregador. Aí estava 2 louvadores comigo, com violão, que eu não ando sozinho. Eu falei para eles assim, cara, eu vou pregar, e eu vou ser evangelístico. Eles olharam assim para mim, tá? A empresa devia ter umas 150 pessoas. No final eu fiz um apelo para quem queria aceitar Jesus. 75 aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E no final a gente ainda orou por 2 pessoas com câncer. Então, não é sobre o que faz. Porque uma coisa que eu preciso falar isso para vocês. Eu sou um pastor que eu não sou romântico. Vocês sabem que eu sou bem sincero e transparente, amém? Eu sei que hoje a igreja te ama, amanhã a igreja está falando mal de você pelos cantos. Eu sei que meu nome rola, sei que eu sou mal falado, mas eu também sei de uma coisa, que eu devo satisfação para os céus. Então assim, eu sei dos erros que eu cometi. Eu estava falando com os pastores, abri meu coração para os pastores, e o pastor Jefferson falou uma coisa para mim que foi muito boa. Ele disse assim, cara, eu não vejo pecado, mas nem toda desculpa e nem todo perdão é pelo pecado, mas pelo erro. Não é que eu estava em pecado, mas às vezes a gente se equivoca nas nossas atitudes. Eu sou um cara muito intenso, eu fui muito intenso,
E depois eu falei, opa, eu tenho que ter equilíbrio. Então eu tenho a consciência disso. Mas, estava falando, eu não sou um cara romântico, mas eu sei de uma coisa. A paz determina os meus passos. Eu sei de uma coisa também, tá? Aonde eu tô, as pessoas se convertem a Jesus. Aonde eu tô, o ambiente que eu tô, sabe que eu sou pastor, sabe que eu vou falar de Jesus, sabe o tipo de assunto que eu vou falar, sabe como que eu vou falar. E às vezes as pessoas são mais hipócritas do que a gente, porque elas veem a gente prosperar, veem a gente em ambiente de trabalho corporativo, muitas vezes fala, ó, pastor virou coach, como eu ouvi falar no meu Instagram, pronto, agora virou coach, não vou mais nessa igreja. Nem dormi à noite. É mais sobre as pessoas do que sobre a gente. É mais sobre a expectativa das pessoas do que sobre a gente. Porque para o céu, foi uma redada de 75. E já recebi outros convites para ir em outras empresas, e eu vou e vocês vão me ver lá, e Jesus vai ser pregado, as pessoas vão aceitar Jesus e ponto final. Diga, descansar e confiar. A gente precisa aprender a descansar em Deus. E pegando um gancho do que eu estava falando aqui, dentro do seu ambiente corporativo. Não sei se vocês já viram aquela série Ruptura. Tem uma série na Apple TV muito boa chamada Ruptura. Que quando ele passa da porta do trabalho dele, ele esquece tudo, quem ele é lá fora, a vida que ele tem lá fora, e ele só vira aquilo dali. Parece que as pessoas são assim, parece que quando elas entram na porta do trabalho dela, elas não são mais crentes, elas fecham os olhos para as coisas que estão acontecendo, elas fingem que elas não estão vendo, elas fingem que elas não têm mais ministério, elas fingem que domingo elas não estavam aqui servindo pessoas. Você é um grande potencial do reino de Deus, aonde você estiver. Eu vou fazer fisioterapia, as pessoas vão ouvir falar de Jesus. Às vezes eu solto umas pedidas também. Quando eu tô lá na fisioterapia, a gente começa a rir, soltar pedida, mas tem um momento que eu vou falar de Jesus. Tem um momento que eu vou falar de Deus. E as pessoas perguntam onde que é a igreja. E acaba tudo em Cristo. E tem que ser assim na sua vida também. Tem que acabar em Cristo. As pessoas que se relacionam com você têm que ouvir falar de Jesus, porque é chegado o fim dos tempos. Até alienígena agora, os Estados Unidos está postando que existe. Vocês estão vendo as notícias? Quantos viram aqui que a Fox News colocou que existe, confirmando que existe pelo menos 4 espécies de alienígena? Agora eu entro na igreja e fico tentando reconhecer. Tô brincando. A pedida veio aqui na ponta da língua, mas não dá. Tem que segurar. Mas você vê os fins dos tempos. Se você pegar uma aula de escatologia com o pastor Johnny, você vê que muitas coisas estão se cumprindo, que Jesus está voltando, que é chegada a hora, e nós precisamos estar preparados e descansar em Deus. Essa é uma verdade. Se a gente se preocupasse com a volta de Jesus como a gente se preocupa com as contas de amanhã, a gente estava mais bem preparado. É ou não é? Se a gente tivesse essa mesma ansiedade pela volta do nosso Senhor Jesus, quanto nós temos pelas coisas que vão acontecer, nós estávamos muito melhores preparados. Aí aqui Jesus pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar 1 hora na sua vida. Cristo está mostrando que a gente é limitado, que nós temos a limitação, que não importa o quanto a gente queira viver, que não importa o quanto a gente queira que as coisas aconteçam, nós temos uma limitação humana. Isso significa que existe um esgotamento emocional acontecendo, porque as pessoas estão tentando sustentar a si mesmas, sem descanso em Deus. Elas estão se movendo pela necessidade. Só que deixa eu te falar algo aqui, o ego é um péssimo salvador. As coisas que nós estamos buscando, elas exigem performance constante. A gente tem que estar toda hora sustentando as coisas, toda hora sustentando o relacionamento, toda hora sustentando o que nós estamos procurando. Será que não é um sinal de Deus falando, descansa? Será que vale a pena todo esse esforço? Será que vale a pena o sacrifício do tempo? Porque é uma reflexão que eu estou fazendo, que eu tenho feito. Aqui, na minha sala, eu não tirei nenhum quadro que era do meu pai. E quando eu entro ali, eu vejo fotos do meu pai de 10 anos atrás. E gente, não é a mesma fisionomia que ele tem hoje. Não é a mesma quantidade de cabelo que ele tem hoje. A pele já não está mais tão firme quanto está ali nos quadros. Aí eu me pergunto, o tempo que eu invisto em coisas é tão importante assim, a ponto de sacrificar relacionamentos, a ponto de sacrificar tempo com o filho, a ponto de sacrificar tempo com a esposa, a ponto de sacrificar o que a gente está construindo? Isso que você chama de futuro talvez seja uma desgraça. Isso que você está dizendo que é para o bem dos seus filhos talvez arruine a sua casa. Isso que você usa como desculpa, que é para dar um futuro melhor, talvez seja uma boa desculpa, mas você sabe que é tudo mentira. Você sabe que é tudo uma tentativa de controle. Você sabe que é tudo uma tentativa de ficar nas suas mãos. Eu acho engraçado como Deus fala comigo nas mensagens. Essa semana o pastor Rodolfo estava ali no café e ele estava sentado com a Thaís, com meu filho. Eu cheguei, aí ele falou assim, ó, vamos fazer a PV Run no final do ano, a gente vai correr. Vamos fazer camiseta, vamos fazer uniforme, vamos fazer as coisas, vai ser legal, vamos colocar a instituição toda. Aí eu entrei aqui agora e ele estava mancando. O que aconteceu? Torci o pé, estourei a panturrilha correndo. É Deus falando assim, amigão, por mais que você faça planos, eu estou no controle. E não adianta. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem planos, eu sei que você tem projetos, e eu não estou dizendo que são projetos ruins ou bons, eu estou dizendo que talvez não seja a vontade de Deus, e Deus está te dando um sinal, Deus está falando assim, vou dar só uma pegadinha na panturrilha. E muitas vezes a sua pegadinha na panturrilha é as coisas não acontecendo e você reclamando. Aí o que vem depois da lesão? O tratamento. O que vem depois do tratamento? A performance boa de novo. A recuperação. O entendimento. A gratidão. Você consegue perceber que não vale a pena estar no controle. Você consegue perceber que o homem não foi criado para estar no centro. Você consegue perceber que nós temos uma limitação. E o que cabe a nós é a gente tentar entender o que Deus quer para as nossas vidas e entregar nas mãos dele o controle. E é por isso que eu amo o Evangelho.
Porque o Evangelho, ele nos liberta da escravidão de viver como se tudo dependesse de nós. Eu vou repetir isso. Ser amigo de Jesus é ter a certeza de que as coisas não dependem de nós. É saber que eu posso ser Davi com uma pedrinha, mas eu vou derrubar o gigante Golias. É saber que eu sou Gideão medroso. É saber que meu exército é reduzido, mas mesmo assim nós vamos de encontro com os amalequitas e nós vamos vencer. A frase que meu pai falou, uma das que mais me impactou é: a gente estava passando por um grande problema aqui na igreja, e a gente estava em oração, a gente sempre faz escala de jejum e oração. Eu falei para o meu pai, como é que a gente vai sair dessa? Ele falou assim: nós com Deus sempre vai ser maioria. Então eu quero transmitir isso para você, porque talvez você não saiba. Você e Deus sempre serão maioria. Então, o oposto de controle não é você ser irresponsável, é você ser alguém rendido a Deus. Quando eu digo para você largar o controle, eu não estou dizendo seja irresponsável, mas eu digo com toda certeza: tenha um coração que se rende ao Deus Todo-Poderoso, tenha um coração humilde e ensinável. E eu posso te falar com todas as letras e teologicamente. Jesus revelou isso da forma mais profunda no Getsemane. Ele sente uma angústia real. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele sabia que a cruz estava se aproximando, ele começou a sentir um temor tão grande, uma angústia tão grande, que o seu suor saía sangue. E Jesus estava ali vivendo aquela pressão, vivendo aquela dor, aquele sofrimento. Mas no auge da sua tensão, ele faz uma oração muito poderosa. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E aí a parte que me pegou quando eu estava estudando esse texto: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, existem coisas que a gente não quer viver. Existem problemas que parece que vão nos matar. Existem ondas que levantam quando a gente está navegando o nosso barco, que a gente diz, a gente não vai suportar. Mas se Jesus estiver no controle, vale a pena fazer essa oração. Deus, está pesado para mim. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Mas se não for, que seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas vezes o ego diz para a gente fazer a nossa vontade, mas Jesus está te convidando para fazer a vontade do Pai. E é exatamente isso que o Evangelho faz conosco. As pessoas acham que o Evangelho só serve para nos perdoar dos pecados. Mas uma das coisas mais belas que o Evangelho faz, e muitas pessoas não falam, é que ele nos livra da responsabilidade de ter que carregar as coisas sozinho. Como é bom assim. Entenda o contexto inteiro, né? Entenda a frase inteira. Como é bom ouvir que uma pessoa tem só 20% de chance, a gente entrar nessa sala, todo mundo se comover, pastores, pessoas que não via há muito tempo entrar aqui, orar, chorar, clamar diante de Deus, e esses 20 se tornar 100%.
A gente não precisa deixar as coisas chegar num extremo para pedir ajuda para Deus. A gente não precisa fazer com que a nossa história se torne desespero para a gente entregar as coisas para Deus. A gente pode fazer isso hoje aqui. E todo mundo junto. Falar assim: Deus, a minha situação é difícil. Pode falar? Deus, a minha situação é difícil, mas eu entrego nas tuas mãos. Ó, viu como é fácil? Descansa tua cabeça no travesseiro, meu irmão. O tempo da angústia passou na tua vida. Deus está no controle da situação. E a situação ela está resolvida no campo da fé. É uma das coisas que eu mais falava para o Mateus. Pastor Mateus, eu falava para ele a todo momento: Pastor Mateus. Na verdade eu só chamava ele de Mateus. Na verdade chamava de outra coisa, mas é um apelido nosso. Mateus, não olha para agora, olha para o futuro, porque o futuro a Deus pertence. A gente tem que ter visão. Visão não pode estar limitada ao hoje. A visão tem que ser, os nossos olhos têm que estar em Cristo. Olha só o cenário de Pedro. Pedro está no barco, existe uma grande tempestade, os discípulos veem Jesus vindo, acham que é um fantasma, e Pedro diz: se é tu mesmo, deixa eu ir até você. E ele pisa na água. Jesus diz: vem. E Pedro começa a andar olhando para Jesus. Quando ele olha para o problema, ele afunda. Se você quer mais clareza do que isso, para parar de olhar para o problema e começar a olhar para Cristo, pega a sua Bíblia e estude esse capítulo. Encontre Deus falando com você através da palavra dele. Muitas vezes você quer respostas, muitas vezes você está em dúvida. Abra a sua Bíblia. Você tem uma arma poderosa nas suas mãos, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que você lê que o autor está com você a todo momento. Você nunca lê a Bíblia sozinho. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Você está lendo com o autor dentro de você, no seu coração. Peça para ele te revelar. Se você quer estudar a Bíblia, você pode estudar. Existem muitos teólogos que não são cristãos, que não são convertidos ao Evangelho. Teologia é uma graduação, inclusive. Agora, o que te salva é relacionamento com Jesus. O que te salva, meu pai sempre falou isso para mim: a parte da Bíblia que funciona é aquela que tu pratica. Não é a que tu estuda, é a que tu vive. Porque a própria palavra de Deus diz que a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Você ler a Bíblia sem a ação do Espírito é igual nada. Você precisa se lembrar sempre do que eu falo aqui, que no deserto o diabo pregou os Salmos 91 para Jesus. O diabo também sabe usar a Bíblia. Não se impressione com uma palavra bonita, se impressione com a ação do Espírito de Deus na sua vida. É por isso que você não pode olhar, quando você vê um pastor, quando você vê um pregador, você não pode se impressionar com a eloquência, você não pode se impressionar como aquele homem prega bem. O que você tem que avaliar? Os frutos. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. É tempo da igreja do Senhor descansar em Deus. Existe um convite hoje para você. Talvez o seu cansaço hoje não seja por excesso de problemas. Talvez o seu cansaço hoje seja porque você está tentando controlar tudo. E sempre quando eu escrevo uma mensagem, eu gosto de ter um tempo com Deus, geralmente na madrugada. E dentro de tudo que eu estava passando, refletindo e estudando a palavra de Deus,
e recebendo essa mensagem maravilhosa de Deus, dizendo: descansa, entrega nas minhas mãos, porque eu não sei se você sabe, tudo que eu prego aqui é fruto de relacionamento com Deus. Eu não prego nada aqui nessa igreja que eu não tenha vivido ou que eu não esteja vivendo. Eu não quero chegar aqui e te impressionar com palavras bonitas, te impressionar com eloquência. Eu te falo de vida. O que nós estamos vivendo em Deus, o que nós estamos experienciando com Cristo. E eu sentei na cama e logo veio aquela música do Fernandinho, que todas as coisas cooperam para o bem. Aí tem uma parte que ela fala assim: mas eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Aí o Espírito de Deus disse: é hora de confiar. Não tem problema você ter chegado aqui hoje cansado. Cansado não é morto. Cansado não significa que acabou. Você está cansado, mas você não vai perder suas esperanças. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Cristo Jesus. E você vai fechar os seus olhos, você vai cantar essa música. E você vai dizer para Ele: mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Vamos, cante isso mais alto que você puder. Vamos. Se você quer, coloque a mão no seu coração e diga: vamos. Diga isso numa atitude de quem confia em Deus. Vamos. Esse é o seu momento com Deus agora. Vamos, diga isso pra Ele. Vamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E todas as coisas cooperam.
de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Vamos, o Espírito de Deus está falando com você. Vamos, vamos. Sinta essa presença maravilhosa dele agora no seu coração. Vamos. Eu te louvarei, Jesus. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Vamos, diga isso de novo. Vamos, 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 vamos. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. É assim que se descansa em Jesus. Você para de pensar nos problemas, você para de pensar nas ansiedades, você para de pensar nas coisas lá fora, e nós temos uma arma muito poderosa em nossas mãos, que é o louvor, que é a adoração, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é relacionamento com Deus, que é vida com Deus. E parece que esse culto ele não pode acabar. A gente quer ficar aqui nessa presença maravilhosa e o Espírito de Deus começa a confortar os nossos corações. Mas eu quero que você entenda, mesmo em meio à tribulação, essa presença maravilhosa do Senhor vai permanecer com você, vai permanecer em você. Eu declaro que você não vai esfriar, porque muitas pessoas disseram essa semana: eu tô frio, eu esfriei nas coisas de Deus, eu já não sou aquele crente fervoroso que eu era, eu já não sou mais o mesmo. Mas o Espírito de Deus diz para você: me louve, independente das circunstâncias. Se achegue perto de mim, independente da situação.